agora eu estou disponível para vocês para perguntas, dúvidas, esclarecimentos, tudo que vocês quiserem saber a respeito desse tema. E eu estou aqui totalmente à disposição de vocês. Vou começar respondendo aqui já a primeira pergunta. Pergunta aqui da Daniela Távora. Podemos alternar entre esses tipos de codependente, super-herói, vítima e o agressor ao longo da vida? Sim, tá? A gente pode, inclusive, estar desempenhando com pessoas diferentes, papéis diferentes. Então, eu posso, com os meus filhos, estar fazendo um papel do super-herói, super-heroína e super protegendo. Eu posso, com meus pais, estar bancando, às vezes, até o autoritário. Ou com algum amigo, algum parente, ou com a minha esposa, o autoritário. E bancando a vítima bancando a vítima no trabalho, bancando a vítima com amigos. Não tem problema. Você pode estar fazendo ao mesmo tempo com pessoas diferentes e, sim, alternar ao longo da vida. Você resolveu uma questão aqui voltada ao autoritarismo, mas tem a parte do síndrome de super-herói ou super-heroína de vez em quando pegando. Então, isso também costuma acontecer, tá? Então, pode acontecer de forma simultânea, além da forma simultânea, alternar entre pessoas e momentos da sua vida. Tá? Perfeitamente comum isso. Carolina, em um relacionamento, podem ser os dois codependentes? Olha, Ana, assim, a pergunta é muito boa, tá? A questão é que, normalmente existe o quê? Um que é o dependente e o outro que é o codependente. Qual que é a dica que eu dou? Não se preocupe com o nome. Se preocupe mais com o conceito que eu apresentei aqui agora há pouco, do ganho que se tem com aquilo. Muitas vezes, por exemplo, tem assim, uma pessoa fazendo o papel de vítima e uma outra do agressor. Então, os dois papéis são de dependência, ou aí que vem a expressão codependência. Se um é dependente, o outro é o codependente. Então, não se preocupa com o nome. A questão é, os dois estão com algo da vida deles, vamos dizer assim, cagado. E um complemento do outro. Então, normalmente, tem um que faz papel de vítima e o outro é o agressor. Ou então, disputa de super-heróis. E assim vai. Então, pode existir, sim, dois codependentes brigando e lutando, pode. Mas o que é mais comum é um está fazendo o papel da dependência, uma carência, uma dificuldade dele, e o outro vai lá e faz o papel do co-dependente. Tá? Mas o foco maior é o que você está ganhando tendo algum daqueles comportamentos. Os dois podem estar fazendo, não tem problema. Procure identificar o que está ganhando. Então é disso aqui que eu tenho que me livrar. Se eu não me livrar disso aqui, minha relação de codependência vai continuar. Esse que é o ponto-chave, tá? Tem um aí dizendo, sou eu na vida, né? Então, vamos parar de ser, né? Provocação aqui é essa. E eu disse no começo, vou continuar provocando. Tem gente com certeza negando, isso aqui não é comigo, isso aqui não acontece comigo. Mas tem gente que admite, reconhece, olha, eu estou passando por isso. Beleza, esse é o primeiro passo. Reconhece para poder ir para o próximo. Uma pergunta aqui, olha, da Adriana Reis. Adriana, como uma pessoa se torna codependente e por quê? Ela se torna codependente lá na infância, começa lá atrás. É o famoso onde tudo começou. Onde tudo começou há muitos e muitos anos atrás, na nossa infância. Por exemplo, vou dar um exemplo próprio, vou dar o meu caso aqui, de uma situação onde eu bancava o papel de vítima, né? Mas porque eu tinha ganho voltado a pertencimento. E aí, lógico, tem a inocência envolvida. Eu queria muito estar com certos amiguinhos aí há muitos anos atrás. Eu lembro bem que era um cenário quando a gente ia para a praia, e alguns amigos, né, que eu venerava algumas pessoas, achava que ela tinha muitos valores muito maiores do que os meus, e eu abria mão de coisas minhas, e um dia eu abri mão de um presente, um brinquedo meu, só para poder estar junto com eles. Eu dei o presente para alguém, eu dei um brinquedo meu para uma amiguinha, no caso, porque o que eu queria era fazer parte daquilo. Eu me tornei um codependente, banquei a vítima, coitadinho, assim, não, tá bom, eu vou lá e entrego algo que é meu só para poder fazer parte aqui. Tudo bem, não é culpa minha, alguém que, né, bancou o autoritário comigo, não, o que você tem de legal? E aí eu fui lá e dei um brinquedo meu. Pronto, banquei o codependente vítima aqui. E entrei nesse cenário. Então, quando que começa? Lá atrás. Por quê? Necessidades que a gente tem, dificuldades, dores, problemas que a gente ainda não sabe lidar de forma saudável. Uma criança está aprendendo e, de repente, ela aprende uma forma. E essa foi uma que eu aprendi. E aí fui levando para vários momentos da minha vida onde eu banquei a vítima. Não é comigo, tá vendo? Estou fazendo minha parte, olha aí. Quando eu vi, tinha muita coisa ali para tratar.
tá? E aí, então, o porquê porque lá atrás a gente não aprendeu algumas coisas, não aprendeu ainda a se valorizar, não aprendeu, papai e a mamãe não souberam como ensinar, porque eles também eram doentes, eram codependentes, não souberam ensinar como ser alguém independente. Começou lá atrás, e aí, pronto, a gente sai repetindo, até que um dia cai a ficha. Pode durar alguns anos, pode ser que já na adolescência você entenda, perceba algumas coisas, vai cair a ficha numa terapia, ou pode levar uma vida inteira para cair a ficha de que isso está acontecendo. Lendo rapidamente da Neném, como eu deixo de ser coitadinha? Abrindo mão de ser a vítima, de ser a pessoa inocente, não é comigo, ou seja, assumindo responsabilidade. Primeiro passo é minha responsabilidade. Eu preciso olhar para isso, eu preciso cuidar disso, eu sei que é um problema meu. Eu preciso tomar uma atitude. Então, é assumir responsabilidade. Estou com dificuldade disso, Rodrigo. Sozinho, às vezes, é muito difícil. A dica, de uma forma geral, conceitualmente falando, é essa. É assumir responsabilidades. É sair do papel de vítima dos outros, das situações, dos cenários, e você se colocar como responsável. Entrar em algum processo de apoio nisso e trabalhar isso, para se tornar responsável por tudo que acontece à sua volta. Nos relacionamentos, e no trabalho, aonde for. Próxima pergunta, como que eu troco a minha forma de ganho? Talhado. Troca pelo seu oposto positivo. Então, é só ver ali nos ganhos que eu apresentei, aprovação e reconhecimento. Quem tem que reconhecer e conhecer seu valor, primeiramente, antes de tudo e antes de qualquer pessoa, é você. Se eu estou bancando ali, como eu acabei de falar com a Neném, fazendo o papel ainda de coitadinho, tudo coitadinho, assumir responsabilidade. Parar de ficar terceirizando a coisa. Poder, controle, tudo sob controle. As inseguranças, não pode, tem que cercar, tem que ser do jeito que eu quero. Abrir mão, aprender a confiar, aprender a trocar com as pessoas, confiar, abrir mão um pouco do seu, entende como outra pessoa funciona, deixa ela poder conduzir um pouco mais, tem que se permitir isso. E assim vai, tá? Vai detalhado aí para cada tipo. Mas tem que trabalhar no seu oposto positivo. Bom? Tá? Então vou para uma outra pergunta aqui. Rafael, qual se encaixa melhor na manipulação passiva-agressiva, vítima ou super-herói? Você já colocou na própria expressão manipulação, tem a passiva e tem a agressiva. A passiva é papel de vítima, é vitimismo. A manipulação agressiva é o autoritário. Então, são dois papéis diferentes. Então, um está fazendo o papel de vítima. Tem a manipulação do tipo, olha, estou precisando, não vai fazer para mim? Esse é o passivo. É uma manipulação também, mas é uma manipulação pelo coitadinho, pelo coitadismo. E tem a manipulação do autoritário, do agressor. Vai fazer do jeito que eu quero, senão vai acontecer isso, isso e isso. Aí é o do agressivo. Tá? Então, e não é do super-herói não que entra nesse cenário passivo-agressivo. Tá? O passivo é com o vitimismo, o agressivo é o próprio nome, é o agressor, é o autoritário. Aqui uma dica rápida só para você, Jaqueline, que falou assim, é possível ser codependente e dependente ao mesmo tempo? Já parei de negar faz tempo, só falta deixar de ser cagada. Obrigado pelo comentário e parabéns pela iniciativa. Tipo, essa é a nossa luta mesmo, tá? Eu já me incluí e vira e mexe me incluo nessa situação, faço a minha terapia para me apoiar numa série de coisas. Quando eu olho algo que eu tô cagado, eu falei, tô cagado aqui, eu preciso resolver isso. A primeira coisa é assumir responsabilidade. Mas vamos lá, aquilo que eu já tinha respondido com uma pessoa antes, eu vou complementar aqui com você, tá? É possível que você seja dependente e codependente? Sim, você pode ser dependente num cenário específico seu, ou até com aqueles antigos onde esse cenário começou, que é dependência com vícios, coisa do tipo. Tudo bem, você vai ter uma dependência. E você é um codependente quando se relaciona com alguém que é dependente. Pode estar acontecendo simultaneamente? Pode. E aí, já parou de negar, só falta deixar de ser cagado? Então vai atrás. Não sei se já faz terapia ou não, vai atrás dos ganhos saudáveis. Ganho saudável, vou insistir nos 3 tipos básicos que eu comentei aqui. Autoaprovação e autorreconhecimento. Reconhecer seus valores verdadeiros sem ter que forçar barra com ninguém. E sem ter que depender de terceiro. Parar de bancar coitadinho, assumir responsabilidade. E sai do controle. Tua vida não vai ficar ao Deus dará se você simplesmente aprender a confiar e aprender a ter troca emocional com as pessoas. Tá? Você não vai ficar na merda, você não vai perder. Não vai.
Tá? Uma parte importante da sua vida ela vai ficar sob seu controle se você aprender a confiar e trocar com as pessoas. Beleza? Vamos à pergunta. Então, uma pessoa codependente vai ser ao longo da vida em várias situações, não necessariamente com o mesmo dependente. Sim, muitas vezes você tem o quê? Esse cenário de codependência, por exemplo, da síndrome aí do super-herói e da super-heroína. Hoje você faz com alguém, com o seu namorado ou sua namorada, aí terminou o relacionamento, daqui a pouco você faz com outra, daqui a pouco você faz com outra, daqui a pouco você faz com outra, e isso se repete em todas as suas relações. Então, você precisa tratar a codependência. Porque enquanto não tratar, ela vai se refletir em todos os seus relacionamentos. Então, sim, enquanto eu não trato, ela se repete. Eu aplico aqui com um, daqui a pouco eu aplico com outro, aplico com 2, 3 ao mesmo tempo. Porque eu estou ou muito inconsciente, ou estou consciente, mas não estou abrindo mão do... Uma pergunta interessante aqui, Daniela, mais uma pergunta, obrigado aí. Existe um ponto onde assumir qualquer um desses tipos ainda é saudável? Se tem alguma forma saudável de acontecer algum dos cenários que eu apresentei? Não, se você está no reconhecimento dependente de outra pessoa, não é que receber reconhecimento seja uma coisa ruim. O depender de reconhecimento não é saudável. Você não se reconhecer e depender de alguém é um ganho de merda. Tá? Então, isso não tem como ser saudável. Tá bom? Ser de uma forma saudável é só se for de uma forma lúdica ao seu filho ou sua filha e quando ele precisa. Uma criança, um bebê, na infância até certa idade, na adolescência, com certos papéis e certas responsabilidades, o pai e a mãe têm que fazer certas coisas. Mas a partir de um determinado nível, ultrapassou o nível da parte saudável, que aí não é o super-herói e super-heroína. No caso, por exemplo, de cuidar de um filho, educar, preparar, proteger enquanto ele precisa de proteção, ali está saudável. Aqui eu estou falando do nível da codependência, é o precisar ser assim para ter algo de volta daquela pessoa. Nesse caso, por exemplo, um filho e uma filha. Tá? Então, não, a síndrome em si, do super-herói, do agressor ou do coitadinho, isso não é saudável. Tá? Agora, o seu filho tem uma vida saudável, você não depende dele, e ele diz, nossa, meu pai e minha mãe é um super-herói, super-heroína para mim. Tudo bem, usar a metáfora dessa forma e você não está exercendo essa superproteção, então tudo bem, então você não está na síndrome. É essa a questão, não é que ela pode ser saudável, você não está nela, beleza? Grande Zé Roberto, do Rio de Janeiro. Comentando assim, os super-heróis normalmente são pessoas mais seguras. Olha só, não tem necessariamente relação com segurança, não. Tá? Pode ser uma pessoa segura? Pode. A questão é que, muitas vezes, vou falar dos dois cenários. Às vezes a pessoa até é segura, só que ela tem uma certa arrogância. E aí eu apresento para vocês aquilo que eu normalmente apresento para clientes meus diversos aí em terapia. Muita gente já ouviu isso de mim, quem está acompanhando e é meu cliente, que é aquela arrogância que ela é disfarçada. Não é aquela arrogância do nariz empinado, né, da soberba, não. É aquela arrogância que pega o sentido básico da palavra. Arrogância significa arrogar para si um poder que você não tem. Então, muitas vezes, esse de ser o super-herói de alguém é algo que está indo além dos seus poderes. Então, eu estou arrogando para mim, estou arrogando um poder que eu não tenho sobre alguém ou sobre um algo. Então, eu posso até ser uma pessoa segura, mas eu estou indo para o nível da arrogância, como se eu fosse o capaz de resolver alguma coisa. É comigo, deixa comigo. E está acima dos meus poderes, daquilo que eu posso, até do que é o meu papel. Por exemplo, eu querer bancar o super-herói para o meu pai ou para minha mãe. Tem algo que pode estar confuso aí. Tá? Então, não é necessariamente ser pessoas seguras, não. Tem pessoas inseguras? Tem, porque elas precisam compensar a insegurança bancando o super-herói de alguém. Tá tremendo de medo, mas vai lá e dá a cara a tapa. Então não é necessariamente segurança, tá? Ela pode ser uma pessoa insegura e ainda assim entrar numa síndrome de super-herói ou super-heroína. Terapeuta é um papel muito comum da gente cair no ganho de merda do super-herói ali, tá? Do super-herói, da super-heroína, de ter aprovação, de ter reconhecimento. Esse lado de querer resolver, curar, sabe? O curador, a pessoa que vai curar os problemas dos outros. Não é assim que funciona. Nós terapeutas, a gente precisa ficar muito esperto com isso, porque isso é uma relação de codependência, não pode ser com esse cenário, com essa intenção. Adriana, eu vou precisar de uma ajuda sua para esclarecer um pouquinho melhor a sua pergunta. Deixa eu ver se eu entendi aqui o que você perguntou. Se é possível ter um relacionamento com uma pessoa que é codependente. Basicamente assim, se você está se relacionando com uma pessoa que é codependente, então você tem uma dependência. Aí vem aquela situação, né? Um é dependente e o outro é codependente.
Ah, mas a codependência dele não é comigo, é com a mãe, é com o pai. Tem alguma coisa? Então vamos fazer o seguinte, vamos parar de terceirizar. Possivelmente tem uma codependência sua em relação a ele, que é, poxa, quanto problema essa pessoa tem, deixa que eu vou lá ajudar, eu vou apoiar, eu vou ser a pessoa que vai salvar. Você é o codependente na relação. Então, cuidado com isso. Você só faz um complemento que ficou um pouco confuso para mim. Da questão do saudável já respondi, que a relação acaba não ficando saudável, quer dizer, eu posso estar saudável numa relação dessas, fatalmente você não vai estar. Eu sei que é uma briga, uma luta, assim, do tipo, não, mas eu gosto da pessoa, eu quero, como é que eu faço para ficar saudável e não me conectar com a dependência dela? Deixa ela também se tornar, ela ter esses ganhos que eu comentei, que são os ganhos puros, ganhos primários. Estimule ela a se tornar uma pessoa responsável, uma pessoa que se valoriza, uma pessoa que saia do controle. Você vê que essa pessoa está caminhando e está indo bem, você vai conseguir ter uma relação saudável. Agora, você bancar o super-herói e super-heroína, não, você está caindo na codependência. Então, tem como ir para frente? Se as pessoas olharem para as partes cagadas das suas vidas, sim. Porque aí, é claro, a gente não é perfeito, né? A gente está errando, cometendo problemas aqui no nosso dia a dia, mas à medida que eu foco em resolver e melhorar, essas relações, claro, elas vão para frente, não tenho dúvida. Tá? Mas se você vê que o negócio está ali parado, mantendo do mesmo jeito, e a pessoa não faz nada, ela possivelmente esteja na negação do problema que ela tem, como é que você vai ter uma relação saudável com ela? Vai ser bem difícil. Lidar com um agressor sem ser vítima. Se você não é a vítima, então talvez você esteja sendo super-herói, super-heroína, querendo livrar ele do problema de agressão dele. Cuidado, que você pode estar num outro tipo de codependência. Ele pode não ser o seu agressor, mas você pode estar numa posição de quem quer resolver o problema dele, quem quer tirar essa pessoa desse cenário. Ou então, por exemplo, minha esposa, não sei se é esse, se você não detalhou, vou só colocar uma coisa que veio na minha cabeça. Minha esposa, por exemplo, e um marido, né? Vamos supor que o marido seja uma pessoa muito agressiva, autoritária com os filhos, não é com ela. Ah, mas ele é o tipo agressor, o tipo autoritário, com essa autoridade que ele exerce a codependência dele com o nosso filho. E você, de repente, querendo ser o que? A super-heroína dele para livrar ele desse problema. Então, cuidado, saia você da codependência, ainda assim que seja importante trabalhar numa relação, poder mostrar que aquela pessoa, né, no caso aí o marido, não está fazendo bem o seu papel, está sendo muito agressivo, como que ele está ganhando aquilo, por que ele está sendo agressivo, e procurar conversar e entender o porquê. Então, como lidar com alguém que você identifica, que tem esse nível aí de agressão, de alguma outra codependência, ela não é diretamente com você, exatamente o que eu acabei de fazer na palestra. Indique também uma ajuda, um apoio, se ela não souber como se livrar, como mudar isso, mas minimamente ela reconhecer, olha, vai para frente, vai lá resolver, vai pegar um apoio, vai fazer uma terapia, tem que fazer alguma coisa. Então, como lidar? Procurar, dentro dos seus limites, indicar que essa pessoa vai resolver isso. Tá? Só confirmando para a Daniela que perguntou, que está bem difícil a percepção do limite entre uma relação saudável e a parte não saudável, ou seja, se eu estou na síndrome ou não. Vai muito da sua identificação com aquilo que está no cenário de relacionamento. Tá? Vou ver se eu ajudo com outra linha de raciocínio. Toda relação onde houver alguma situação onde você identifica uma dependência, eu dependo de um ok, de uma validação, de uma aprovação, de uma atenção, e ela vem, primeiro, depender já é uma coisa ruim. Segundo, vem de uma forma que não é primária, não é saudável, vem lá com uma carga negativa, vem com uma série de coisas negativas juntas. Possivelmente você esteja cruzando essa linha entre a relação saudável e entrando na síndrome ou do super-herói, ou do autoritário, ou da vítima. Tá? Eu tenho ideia do tipo de coisa que você está perguntando e até o tipo de perfil de pessoa surge esse tipo de pergunta. As pessoas que têm uma dificuldade, que entram muito na negação, então fica aqui uma provocação. É uma possibilidade de você estar muitas vezes no papel de negação. Não, isso não é um problema, isso não é um problema. É assim, eu estou fazendo realmente o meu melhor. Ele deve estar ativando alguma coisa aí dentro e ativa realmente, você até colocou um complemento aí, assim, ativa algum mecanismo de defesa e a gente cai nesse mecanismo de defesa impedindo a gente de enxergar a parte da codependência, achando que você está fazendo realmente o seu papel certo, o seu papel correto, é isso que tem que ser feito. Não, eu não sou um codependente, mas é só olhar para a qualidade das relações. Então precisa realmente dar um passinho atrás e ver se está nessa situação. Às vezes a dificuldade de enxergar se eu estou dentro da síndrome ou não é porque eu estou negando.
Tá? Uma coisa muito comum, é estar negando. E aí você complementa só uma coisa que é importante, que é se isso dispara metabolismo químico no cérebro, ou seja, até para poder relacionar com algum problema físico, uma patologia, se essa pessoa então que está numa dessas síndromes aí do codependente, se tem alguma patologia, dependendo do cenário, sim. Não que isso justifique, porque na verdade a resposta do cérebro, ela é nessas situações aí dos codependentes, porque a gente está falando de codependência emocional. Então, é uma resposta do cérebro à emoção que você está sentindo. Então, tem alguma coisa que acontece no cérebro? Tem. Tem alguma coisa que ele gera para o organismo em função desse cenário de eu estar, por exemplo, num papel de vítima. Vou dar esse exemplo. Se eu estou num papel de vítima, muitas vezes me dá um medo. O que o medo dispara? Eu estou mandando comando para o meu cérebro que eu estou com medo. Meu cérebro me manda de volta algo, deixa comigo que eu vou te ajudar e vou te proteger. E aí ele fica te gerando o quê? Adrenalina e cortisol para te ajudar com o processo de fuga, de luta ou fuga diante de uma situação de medo. Se você constantemente se colocar em situações de vítima, fatalmente ele vai te dar respostas desse tipo. Então, não é o cérebro que é a causa. Ele está respondendo a uma emoção. Então, se você trata esse estado emocional, ou seja, esse comportamento, essa forma de lidar e que gera uma emoção em você, uma carência, um medo, um autoritarismo, uma agressividade, se ativou isso em você, o cérebro responde. E vai ter algo químico acontecendo? Vai. Mas ele não é o causador. Responsabilizar parte física é que não faz sentido. Ela está conectada com tudo isso. Mas a codependência emocional é por dificuldade, é por falta de recurso da pessoa em lidar com cenários que foram apresentados. Só complementando uma pergunta aí do Rafael, o que ele perguntou sobre a dica que eu dei do workshop, que vai falar sobre análise corporal, que é uma das atividades que eu faço em atendimento terapêutico. Então, quem quiser conhecer mais, quem quiser passar por um procedimento desse, é sensacional para se conhecer. Então, se eu me conhecer minha personalidade, minha estrutura mental através desse perfil corporal, tem relação com esses 3 tipos de codependências, eu indiquei e não foi à toa. Realmente, esse tipo de trabalho, se eu conheço a personalidade da pessoa, então se você conhecer como você funciona mentalmente, você vai saber com qual situação de codependência é mais comum você cair. Então tem sim um tipo específico de padrão mental que te conecta com um tipo específico de codependência. Vai ter uma tendência maior de um tipo de personalidade para um tipo de codependência. Para quem não sabe do que eu estou falando, eu estou aqui basicamente dizendo que cada pessoa tem uma personalidade, tem uma forma do seu processo mental acontecer. E o corpo explica, ele diz como que a sua mente funciona. Eu consigo analisar rápido de uma pessoa e saber qual a mente dela funciona e qual é a personalidade dela. Em função desse tipo de personalidade, a pergunta dele e isso tem relação, né, esse conceito que eu já apresentei um pouquinho antes, tem relação também com a codependência, os tipos? Tem sim. Para alguns tipos de personalidades, tem um tipo ou outro de codependência que é mais comum aparecer naquele tipo. Ajuda a explicar muita coisa. Uma outra pergunta que a gente fez um complemento, me vejo assumindo a posição de vítima para dar à pessoa que tem esse lado agressor o que ela quer para ela parar de agir com violência. Assim eu consigo o que eu quero e o que eu faço então para mudar? Eu não sei o que fazer mesmo. Tá, legal, Elizabeth, entendi. Então, assim, legal, você percebeu que tem esse papel de vítima diante de um agressor. Tá? Então, de uma fraqueza, uma fragilidade. Fragilidade do ponto de vista de uma dificuldade que a pessoa tem, um obstáculo que ela não consegue vencer por estar sendo muito agressiva. E aí você se coloca na posição aí de vítima, que você se enxergou nessa posição, mas você colocou algo na sua frase que explica muito um problema que não vai depender só de você para resolver. Você escreveu assim: eu me coloco no papel de vítima para conseguir o que eu quero. Então, o que acontece? Enquanto você continuar fazendo isso, você vai continuar na codependência. Vai alimentar a dependência dele, porque um agressor precisa de uma vítima. Então, vocês estão ali, trocando. Tá? Só que a troca não saudável. Vocês estão ali, um fazendo o papel do agressor, o outro da vítima. E é lógico, a vítima faz exatamente porque é o que você escreveu. Para poder ter o que eu quero dentro do que você tem recurso hoje. Por não conhecer um outro caminho ou não assumir uma responsabilidade e parar com o vitimismo, você entra no papel de eu só consigo isso fazendo o papel de vítima. Eu não consigo de outra forma. Só que você precisa se responsabilizar por aquilo que é o seu papel. A outra pessoa vai responder de um jeito diferente quando você parar de ser vítima.
Porque um agressor sem uma vítima perde sentido, ele perde foco. E precisa fazer algo a respeito. Eu não sei que nível de agressão é essa, podem ser vários, desde a verbal, às vezes uma palavrinha aqui e ali, até as mais extremas. Não precisa se preocupar em exposição, qualquer coisa você pode me procurar depois no privado para detalhar, se for necessário, sobre isso. Mas independente aí do nível de vitimismo e de agressividade, a vítima precisa fazer algo a respeito. Se ela não assumir a responsabilidade de que ela está fazendo um papel de codependente nesse cenário, e esse cenário, isso não vai resolver. Continuar conseguindo as coisas que você consegue, fazendo o papel de vítima, você não vai sair de uma relação como essa. Ela vai permanecer porque um alimenta a necessidade e o ganho do outro. É exatamente isso que vai acontecer. Então precisa sair desse cenário. No seu caso, precisa trabalhar a responsabilidade em sair desse papel e poder se comportar diante dessa pessoa de um jeito diferente. Do tipo, não, assim, agressividade comigo não vai funcionar. Vai ter. E você arrumar uma forma de você conseguir o que você precisa, e aí depois também vai precisar entrar em algo mais específico da relação, às vezes é uma questão mais emocional, às vezes é uma questão até de ordem prática da vida, mas encontrar uma outra forma de conseguir aquilo sem ser na situação de dependência. Se está havendo dependência, está numa relação que não está saudável. Precisa fazer algo diferente em relação a isso. E está ali na sua frase essa dica, para conseguir o que eu quero. Vai continuar fazendo justamente esse tipo de troca, tá? Acaba não sendo legal e não dá ganho positivo isso não. Mas aí, deixa eu ver mais um aí. Só um complemento aí da Daniela, que é a questão da resposta química do cérebro, né? Pensei mais em uma situação de receber uma recompensa química na postura de super-herói. Putz, exatamente, não tem dúvida. Bancou o super-herói, salvei alguém de algo qualquer, protegi alguém, foi por conta de uma atitude minha. Eu estou me sentindo bem com isso. Então, olha só, eu estou feliz com o ganho. Poxa, olha o reconhecimento que eu tive, que eu fui o salvador. Se eu estou me sentindo bem, esse tipo de ganho, ele é mais sacana ainda. Porque o cérebro ele vai dar uma resposta num primeiro momento para você, que qual é? São aquelas respostas de quando eu estou me sentindo bem com alguma coisa. Nossa, recebi todo um reconhecimento. Nossa, que maravilhoso, estou me sentindo super bem. Aí o cérebro ele manda o quê? Endorfina, dopamina, outros íons aí, até serotonina, enfim, que são positivos ao corpo. Num primeiro momento você ganha isso. Quando você sai do reconhecimento, deixa de ter, e faz todo um esforço para ter aquilo de novo, o seu corpo está já reagindo de uma forma totalmente negativa. Então, enquanto você está correndo atrás para fazer o papel do superprotetor, o seu corpo está sofrendo. Aí tem um ganho momentâneo, tá? Você confirmou aí, legal, é exatamente isso que eu pensei. Sim, você tem um ganho momentâneo, até no físico é sentido isso. Porque você tem uma satisfação com aquilo. Esse cuidado é maior ainda, porque o ganho é de merda. Se é ganho de merda, mas olha só, meu cérebro tá mandando serotonina para mim, serotonina é tão bom, é hormônio de prazer, né? É hormônio de situações boas, e vai ser temporário, vai fazer você continuar na codependência, e depois todos os outros cenários que você vive buscando esse papel de super-herói, super-heroína, vão fazer com que a pessoa continue dependente de você, vão fazer que você continue indo atrás dessa endorfina, e sua vida vai continuar cagada. Então isso é pior ainda. É uma sacanagem mesmo que... Sacanagem entre aspas, né? O cérebro está respondendo de acordo com a programação que a gente está mandando para ele. Não é à toa que eu gosto de trabalhar tanto com a programação neurolinguística, de usar a PNL para ter uma reprogramação e entender como é que essa programação está acontecendo. Essa é uma programação extremamente preocupante, de que eu ganho alguma coisa, eu sinto até uma satisfação, um prazer no meu corpo com uma atitude minha, porque eu atendo uma necessidade ou um valor meu de uma forma negativa. E aí as minhas relações, eu vou ver se essa pessoa, tá bom, no físico ela sentiu uma satisfação. Qual que é a qualidade da relação dessa pessoa? Fatalmente não vai estar positiva. Vai ter alguma coisa ruim ou errada acontecendo. E aí a sacanagem é maior ainda. Tá? Então, sim, é exatamente isso que você estava pensando, e isso é mais perigoso ainda. Faz com que a codependência fique ainda maior. Outras perguntas? Isso, no meio profissional, a pergunta dela. Complementando a pergunta feita anteriormente, e quando você muda suas ações e o agressor é ainda mais agressivo, pois ele não aceita uma posição que seja diferente.
Ou seja, gosta que nos façamos de vítima. Ou seja, o agressor fica mais agressivo ainda se você muda de atitude, muda de ação diante dele, ele fica ainda mais agressivo e vai procurar te colocar numa situação de vítima outras vezes e outras vezes e outras vezes. Legal, como se livrar disso? Primeiro eu vou dar uma resposta que ela não é fácil e ela não é agradável para a maioria das pessoas. Eu falei no começo que eu ia provocar e em algumas respostas e em perguntas boas como essa, a provocação ela vem mais forte ainda. Se tem uma pessoa que insiste em ser um agressor, eu vou perguntar para você se você vai insistir em ser uma vítima ou insistir em ser a pessoa que acha que vai mudar a vida dele. Se a pessoa não mudar a atitude dela, se você, por dicas, por pedidos, por conversas, por indicações, por aquilo que for, vai resolver, vai mudar, olha, isso pode mudar, isso não é saudável, isso não está legal. Isso só estimula a pessoa ainda mais porque ela está negando. Eu que vou te perguntar, por que você permanece nesse tipo de relação? Infelizmente, em alguns casos, gente, a melhor indicação eu vou fazer aqui, sem preocupação nenhuma. Afaste-se dessa relação. Ela não está sendo saudável, não está na sua mão mudar essa pessoa. Faça o que tiver ao seu alcance, chegou ali, parou. Ela que procure um apoio, uma ajuda, você procurou estimular ou procurou fazer algo a respeito disso para apoiar, não conseguiu, acabou o seu papel. Ah, mas agora tem uma necessidade de relação com essa pessoa? Eu não sei, de repente ela é o quê? Namorado, marido ou coisa do tipo? Quem disse que precisa continuar sendo? Eu sei que aí eu cutuco realmente em situações bem críticas e bem extremas mesmo. No mínimo, vai sugerir aí uma terapia de casal, alguma coisa do tipo. Mas, gente, no limite, apanhando, está sendo agressivo, está acontecendo, a pessoa não muda. Quem sou eu para dizer algo relativo, por exemplo, a uma crença que muitas vezes vem da crença religiosa, e eu já falei aqui isso antes e sei que é polêmico isso, mas a minha pergunta vai ser, por que você permanece? Essa crença, ela só vai limitar. Então, se você tiver essa crença, eu vou dizer de coração, se você vai cumprir com essa crença até o fim da vida, porque essa é a sua crença de que casamento é pro resto da vida, por exemplo, então de coração eu vou te dizer, sinto muito. Sinto muito mesmo. Procure fazer todo o possível para não entrar nessas situações de vítima, de ser uma pessoa que é a agredida. E a minha dica seria, não permaneça num relacionamento desse tipo. Ah, mas eu vou continuar aqui pro resto da vida. É isso mesmo. Sinto muito, torço pelo melhor por você, de verdade, de coração. Você não tem o que fazer, a pessoa precisa ter o ímpeto em fazer algo a respeito. Faça o que tiver até o seu limite. Passou disso, vai. Não é em relação, é no trabalho, não é em relacionamento, é em trabalho. Sai dessa relação. O que é sair dessa relação no trabalho? Sair dessa relação que tal aprender uma forma de lidar com essa pessoa de forma que você não se sinta agredida? Ah, ela foi agressiva. Não receba, não seja a vítima da agressão dela. Não precisa necessariamente ela mudar para você poder manter seu emprego e saber como lidar com aquilo. Tem como lidar. Mas tem também como procurar outro emprego. Tem como também procurar outros cenários. Agora, precisa ver se isso não está sendo também uma projeção de uma situação sua. Eu vou aproveitar para complementar um pouco aí a teoria que eu apresentei hoje. Um codependente, ele muitas vezes está projetando justamente na fraqueza e na dificuldade do outro a sua fraqueza. Então, muitas vezes, a relação com uma outra pessoa agressora é porque você tem uma agressividade em você e você acaba descontando em alguém. Então, muitas vezes, o importante é você olhar para você primeiro e ver se você não está executando aquele papel com outros, seja onde for, no seu trabalho, inclusive. Tem um chefe que é agressivo comigo. Tá, por que eu tenho tantas pessoas agressivas? Às vezes tem lá um pai agressivo que eu não consegui lidar com ele ainda, e aí as pessoas agressivas estão à minha volta constantemente. Precisa lidar com essa figura de autoridade de um jeito diferente, de um jeito mais saudável. Primeiro, assumindo responsabilidade de que em algum momento você permitiu que aquilo acontecesse. Não na infância, não como criança, mas depois. Quando caiu a ficha de que isso está acontecendo, agora você tem a responsabilidade de fazer algo a respeito. Tá? Então, entrar num processo de terapia, por exemplo, é extremamente importante. Tá? Só a confirmação aqui da pergunta da Adriana. Isso vicia? Ou seja, se eu estou lá, não ganho, vicia. Sim. Tá? Essas situações de codependência viciam. Por que vicia? Porque eu atendo mais de 2 necessidades básicas minhas. Aí é um outro conceito, não vou detalhar aqui agora, mas assim, sempre que eu atendo o codependente, como eu falei, ele tem as suas necessidades e os seus ganhos indiretos, aí os seus ganhos de merda, e quanto mais eu ganho com aquilo, é como eu falei, muitos de vocês não vão abrir mão, não vão querer abrir mão disso.
E não vai ser simples, eu sei que não vai. Por quê? Porque vicia. Porque é a única forma que eu conheço. E para poder abrir mão, eu preciso tomar uma atitude que muitas vezes é difícil. É difícil mesmo. Não é nada fácil mudar uma atitude, mudar um comportamento, mas vai requerer uma mudança de comportamento muitas vezes drástica. Eu consegui me livrar desse vício. Tá? Então a codependência é um vício? Sim, ela vira um vício. Tá? Porque ela atende muitas necessidades nossas que estamos ali carentes de alguma coisa e essa codependência alimenta, tá? Esses ganhos de merda, eles alimentam, tá? Deixa eu ver mais uma pergunta aqui do Insta. Desenvolver trabalho solidário para atender codependência. Sim, isso também é possível porque alimenta um dos ganhos aí do super-herói e da super-heroína. Super-herói e super-heroína adora buscar esse tipo de trabalho. Aí, de novo, vamos separar aqui o que é saudável do que não é. Fazer um trabalho solidário é saudável? Fazer um trabalho voluntário é saudável? Beleza? Não vou discutir o conceito básico de uma solidariedade ou de um trabalho voluntário, tá? Essa pergunta é muito importante. Aonde que a coisa vira codependência? Se eu abro mão completamente da minha vida, se eu abro mão de coisas importantes e saudáveis para mim e vou lá e me conecto só com a solidariedade, aquele que é o coitadinho, o que está precisando de muito, está precisando de muito, não tem nada, e eu sempre me coloco à disposição de tudo ali, quando tem algo, às vezes, muito simples no relacionamento dessa pessoa faltando. Quando, às vezes, tem algo muito simples para ela poder andar profissionalmente, faltando, mas ela não anda de jeito nenhum porque está sempre se conectando com o problema dos outros. Então, cuidado, porque sim, isso pode ser um grande problema. Ah, não, mas eu estou sendo solidário. Olha aí, a aprovação, o reconhecimento, ou até um pouco do coitadismo. Estou fazendo tudo que está ao meu alcance. Mais do que isso, olha, eu não tenho culpa que aquelas pessoas estão sofrendo, mas eu vou lá oferecer o meu de melhor que eu tenho. Enquanto isso, todo o resto na vida dele dela parada, cagada, problema de relacionamento, não consegue prosperar em trabalho, não consegue uma série de coisas. Então, tem algo numa codependência. Então, essa solidariedade, ela está disfarçando um ganho de merda que essa pessoa tem. Então pode estar disfarçado ali. Solidariedade em si, não, ela é uma coisa muito boa. Ela pode estar o ganho de merda da pessoa pode estar disfarçado numa atitude dessa. Eu vou lá então ser um voluntário. Tá? Então cuidado que pode ter ganho indireto aí atrás. Pode ter ganho de merda sim numa atitude dessa. Beleza? Respondido? Só um complemento aqui mais uma vez para a Daniela. Obrigado, Dani, por toda a interação. Olha só, ou seja, codependência é a base de todos os tipos e formas de relacionamentos abusivos. Em relacionamentos abusivos, sem dúvida nenhuma que tem relação de codependência. O conceito da codependência está em todos eles. Tem relacionamento abusivo? Tem algo que é alguém que tem uma fraqueza e um outro tem uma outra onde ela se complementa. Tá? Então, a codependência está presente sim. Tá? Ela é base realmente para todos esses relacionamentos que são abusivos de alguma forma. E eles se permanecem. Se eles permanecem, uma pessoa, vamos pensar do ponto de vista contrário, uma pessoa que estiver saudável, uma pessoa que estiver bem, estiver segura de si, ela se valoriza, se reconhece e tal, não cai em excessos de controle, de vitimismo, nada disso. Ela vai entrar em relacionamento abusivo? E vai permanecer em relacionamento abusivo? Não vai. Então, consequentemente, o oposto é, se eu estou em relacionamento abusivo, eu permaneço, ou eu termino um, vou para outro, termino um, vou para outro, termino um, vou para outro. Ela é base realmente para todos esses relacionamentos. Codependência envolvida e ela está ganhando algo com esses abusos. E aí você praticamente levantou a mãozinha, é isso aí. Que bom que você reconheceu, parabéns e faça algo a respeito. Porque sim, ela é base de relacionamentos abusivos e precisa olhar para isso. Não tem outro jeito. Ou continua, né? Continua nessas relações de codependência, que é o que eu não desejo isso para ninguém, gente. Eu sei que é ruim pra burro isso. Tá? Se a gente fica no ganho de merda, como é que eu sei que a pessoa está no ganho de merda? Além de olhar para os conceitos aqui apresentados, é só para eu ver como é que está a saúde de relacionamentos dela, como é que está, inclusive, a vida sexual dela, como é que está a vida financeira dela, e como é que está a saúde física, mental e emocional dela. É só olhar para isso. Se ela estiver bem, ela não vai entrar em relacionamentos abusivos. Então é só olhar para isso e ver, peraí, tem ganho direto aí, tem ganho de merda? Se a pessoa tiver com essas áreas da vida dela ruins, tem. Tem ganho, tem codependência presente, não tenho dúvida alguma.
tá? Precisa olhar para isso e não pode deixar passar. Eu vou ficar por aqui, vou encerrar por aqui e fazer mais uma vez aí o pedido para que vocês acompanhem os nossos canais, tá? Inscrevam-se lá no canal do YouTube, que a gente deixou o link aí em cima aí nas 3 formas de acompanhamento aí dessa palestra, para poder acompanhar tudo que a gente vai oferecer aí ao longo do tempo de conteúdos gratuitos, anúncio de cursos, de tudo que a gente vai fazer em breve, mas vai ter muita coisa gratuita para vocês realmente aproveitarem o máximo possível. Esse cenário atual está estimulando muito as situações mais negativas que as pessoas estão vivendo, situações de depressão, de pânico, de codependência. Essas codependências elas ficam ainda mais afloradas, fica tudo muito mais forte nesse cenário de isolamento, de confinamento, desse vírus aí, que vamos torcer muito aí para que quem está trabalhando diretamente, quem tem o conhecimento para isso, os cientistas, os médicos, enfim, vamos torcer para que eles evoluam aí e torcer e fazer nossa parte, né, em tudo que a gente puder fazer para apoiar nesse sentido. Uma das coisas que a gente faz agora, se eu não sou especialista nisso, é o quê? É a recomendação que a grande maioria de vocês já está fazendo e está acompanhando uma palestra agora, que é ficar em casa. Então, muitas vezes, só de ficar em casa, a gente está dando todo o apoio para eles. Então, vão apoiar da melhor forma. Às vezes, é só ficar em casa. E conteúdos aqui, ó, o Instituto, a gente está aqui aberto para dar o maior apoio aí mental e emocional. Está com dificuldade, não hesitem em procurar ajuda. Vai ter mais palestras, vai ter mais temas aí. Estou preparando, andei fazendo alguma enquete aí com vocês de temas para palestras. Já peguei algumas informações, vou fazer novas perguntas e em breve já vai ter outra palestra. No mínimo, uma palestra por semana vai ter. A gente vai falar de algum assunto importante para poder lidar não só com esse cenário, mas para a gente poder crescer, se desenvolver mental e emocionalmente. Tá bom? Então, vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês, um beijo, um abraço. Muito obrigado de coração pela presença de todos vocês, mais uma vez, para aqueles que estão repetindo, para aqueles que vieram pela primeira vez. Muito obrigado pela audiência de vocês aí. Um prazerzão. E dúvidas, perguntas adicionais sobre o tema e precisam de algum apoio, precisam de alguma ajuda, me procura individualmente, aí através dos canais, estou disponível para todos vocês. Tá bom? Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima palestra ou até um próximo encontro nosso, ainda que virtual.